A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI, do 8 de janeiro, também chamada de CPMI do golpe, começou a ouvir os primeiros interrogados nesta semana. Sobre essa questão, nós conversamos agora com Adriana Accorsi, que é delegada e deputada federal pelo PT de Goiás e que também suplente aí na CPMI do golpe lá em Brasília. Deputada Adriana Accorsi, tudo bem? Prazer recebê-la no Revista Brasil TVT. Seja bem-vinda. Olá, Cosmo. Olá, Ana. Um grande abraço a todos e todas que nos acompanham. Uma satisfação conversar com vocês. Satisfação é tudo nossa. E, deputada, eu quero lhe ouvir sobre os primeiros interrogados que foram ouvidos na CPMI do 8 de janeiro, também conhecida como CPI do golpe, porque os ânimos ficaram um pouco exaltados. É isso mesmo, deputada? Fala pra gente. É isso mesmo. Essa CPMI está tendo um papel muito importante, Cosmo, de estabelecer, inclusive, uma cronologia de atos golpistas, porque nós sabemos que o crime contra a democracia, a tentativa de golpe contra o Estado Democrático de Direito, não aconteceram só no dia 8 de janeiro. Então, é importante que nós conseguimos. E, nesse sentido, eu quero parabenizar a nossa relatora, a senadora Elisiane Gama, porque, da mesma forma que eu penso, ela, desde o princípio, tem colocado essa questão dos atos que antecedem o 8 de janeiro. Eles são muito importantes. E nós, então, estabelecemos um contexto histórico de atos golpistas, criminosos contra o povo brasileiro, contra a democracia. Então, iniciando as oitivas pelo ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, que teve um papel preponderante, aparelhando essa instituição, e eu, como policial, coloco a vergonha que é termos uma pessoa que age contra a lei e a Constituição e a sua pátria, aparelhando uma instituição tão importante como a PRF, e que no segundo turno das eleições também tenta dar o golpe, obedecendo ordens criminosas do então ministro da Justiça e do próprio presidente, que eu acredito que nós vamos chegar a essa prova de que foram ordens diretas do ex-presidente Bolsonaro, de usar a PRF para impedir pessoas de irem votar, justamente na região onde a maioria votaria no presidente Lula. Depois disso, nós temos também a oitiva de um indivíduo que tentou um ato terrorista à bomba, um atentado assassino na véspera de Natal no aeroporto de Brasília, e que, graças a Deus, por sua grande incompetência, ele não conseguiu acionar o dispositivo de ignição da bomba, que nós ouvimos os peritos. Isso é muito importante, Cosmo, Ana, a população saber. Seria um ato assassino, em que a vida de milhares de pessoas poderiam ser perdidas, inclusive a minha filha estava naquele aeroporto naquele dia, e que, por muita sorte, não foi deflagrado. O material utilizado, nós ouvimos os peritos, é de um material de alto poder destrutivo, de uso industrial, e que poderia, sim, ter sido acionado. Então, são atos que antecedem o 8 de janeiro, mas que têm toda relação com o clima golpista de caos que eles queriam instaurar para praticar esse crime contra a democracia brasileira. Então, essas primeiras oitivas são muito importantes, embora Silvinei tenha mentido e George Washington tenha se omitido e recusado a responder as perguntas, nós conseguimos ali questioná-los e colocar as provas que já existem, porque é muito importante a gente ressaltar que essa CPMI atua em um viés mais político e social, mas sem dissociar as provas já produzidas de forma competente e muito brilhante pela Polícia Federal e pelo Supremo Tribunal Federal. E, delegada, gostaria de ouvi-la agora sobre sobre as pessoas que ainda serão convocadas. Há, inclusive, um embate entre os governistas, os deputados e senadores e aqueles que são oposição ao governo executivo nacional sobre quem convocar. Mas gostaria também que a delegada pudesse falar
se há, de fato, uma necessidade de convocar pessoas ligadas ao governo atual. Olha, Ana, o principal embate é para que os trabalhos transcorram de forma civilizada, porque o grande intuito da oposição nessa CPMI não é chegar à verdade, não é informar a população quem foram os criminosos e criminosas que perpetraram esses crimes. É tumultuar os trabalhos. Estão ali tanto membros que fazem parte da CPMI, mas também pessoas, deputados que não fazem parte, que vão até lá para tumultuar, para desrespeitar e para, de alguma forma, impedir que os trabalhos transcorram. Então, esse é o grande embate. E nós tivemos, eu acredito, um grande passo no sentido de permitir que os trabalhos transcorram de forma séria, madura e responsável, como o nosso povo merece, que foi a saída do senador Marcos Duval. Marcos Duval é um falso policial que usa os paramentos policiais, usa os termos, inclusive as vestes, e que é uma vergonha para nós. Parafraseando aí a campanha eleitoral do padre falso, esse é um policial de festa junina, porque além de não ser policial, ele constantemente desrespeita a lei, desrespeita a Constituição, desrespeita a civilidade entre as pessoas. Então foi excelente a saída dele, porque ele, principalmente em relação às mulheres, ele tentava impedir a nossa fala, ele nos desrespeita, ele desrespeita os acordos feitos para que a gente pudesse trabalhar ali naquela CPMI, assim como faz na sua vida pública em relação a todas as autoridades brasileiras. Agora, a oitiva de pessoas, nós temos conseguido fazer essa cronologia. Então, nós estamos ouvindo as pessoas que atuaram no sentido de tentar este golpe antes das eleições, como foi o caso de Silvinei. Nós ouvimos a pessoa que tentou na véspera de Natal, e é importante dizer que nós vamos chegar a quem financiou essa tentativa de assassinato coletivo, porque ele tinha mais de R$160 mil em armas de fogo quando foi preso. Uma pessoa que ganha menos de R$5 mil por mês. Além disso, esse armamento industrial que ele utilizou também é muito caro, tem que ser obtido de forma ilegal. Enfim, nós precisamos ainda aprofundar isso. Mas agora nós ouviremos, por exemplo, coronéis que, em conversas em grupo de WhatsApp com o ajudante de ordens do ex-presidente, insuflavam e exigiam que houvesse golpe, que planejavam golpes. Então, nós vamos seguir essa cronologia até chegarmos ao dia 8 de janeiro, e eu, como investigadora, tenho defendido que a gente busque descobrir e exigir punição rigorosa para os perpetradores, que são aquelas pessoas que adentraram os prédios símbolos do Estado Democrático de Direito do Brasil, e quebraram, e defecaram, e colocaram fogo. Mas nós temos as pessoas que insuflaram através das redes sociais, inclusive políticos, inclusive pessoas importantes do ponto de vista de mídias sociais. Nós temos as pessoas que financiaram, e aqui chama atenção para a importância da Operação Lesa Pátria, que a Polícia Federal e o STF têm implementado, que ainda não terminou, e que busca justamente estes financiadores. Isso é muito importante. Nada disso foi feito sem dinheiro, às vezes até dinheiro público. Então, isso tem que ir a fundo. E nós temos quem foi mentor de todos esses atos criminosos, que eu acredito que é o ex-presidente Jair Bolsonaro, mais um de seus crimes, e que nós chegaremos a ele. E, deputada, e quando a senhora fala dos financiadores, dos mentores, muito importante, porque não basta simplesmente prender e julgar aqueles que estavam lá no 8 de janeiro, mas sim quem estava por trás de tudo isso como os financiadores, para levar aquelas pessoas ônibus, acampamentos, alimentação, caminhões, enfim.
Enfim, alimentação, e, armas que foram e- utilizadas, muitas foram apreendidas pela Polícia Federal. Então, eu acredito que é muito dinheiro envolvido, né, de políticos, de empresários, de pessoas oriundas do agronegócio, que isso já está sendo revelado pelo trabalho do STF, que eu considero muito sério e estou acompanhando de perto. Mas que a CPMI, uma vez instalada, também tem essa missão, essa responsabilidade de que isso tudo seja revelado e as devidas punições sejam efetivadas. imagino também que há uma expectativa muito grande em torno do depoimento do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e também do ajudante de ordem, Cid, não é, deputada? Com certeza, mesmo que eles atuem da mesma forma covarde que estes criminosos têm tido até agora, né, de mentir descaradamente, ou ainda se omitir, se recusar a responder, o que o Anderson Torres também fez na Polícia Federal, né? Mentiu e também recusou responder o que ele não conseguia encontrar uma mentira ali para ele falar na hora. Então, serão ouvidos. Nós também achamos importante, já num segundo momento, ouvir o Ricardo Capelli, que foi o interventor, que fez uma investigação muito profunda, que trouxe a situação de omissão da polícia do DF. Inclusive, semana que vem nós vamos ouvir, né, um coronel, que é o coronel Naime, que era o responsável pela Polícia Militar do Distrito Federal nos atos. Enfim, nós vamos ouvir, eu acredito, né, todos atores importantes ali, e mesmo que aquela pessoa se recuse a colaborar, dizendo a verdade, porque esse que é um papel de uma pessoa séria, uma pessoa que mesmo que tenha errado por algum motivo, por ordens superiores, ela teria que ter essa hombridade, né, de dizer a verdade, de revelar, por exemplo, o George Washington, quem pagou, quem financiou para você tentar matar tantas pessoas na véspera de Natal. Né? Então, é muito grave e nós vamos ouvi-los. E mais do que isso, também coligir provas. É muito importante que nós consigamos indicar, e junto com a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal, encontremos provas. Porque, por exemplo, tanto nesse caso, no caso dos acampamentos, no caso dos atos do dia 8, recursos, né, dinheiro que foi colocado ali para apoiar aqueles atos. Então, tudo isso nós precisamos realmente chegar a fundo, já que foi necessária essa CPMI, que ela realmente atinja os seus objetivos. É isso que a população espera de nós. Ótimo. Então, essa foi a nossa conversa com a delegada Adriana Corsi, que é também deputada federal pelo PT de Goiás e deputada suplente nessa CPMI do golpe, porque não se trata apenas do 8 de janeiro, mas de todo um processo, né? Deputada, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje. Eu que agradeço, Ana, Cosmo, muito obrigada, um grande abraço a todos e todas que nos acompanham, estamos sempre à disposição. Abraço. Abraço.